Pessoal, boa noite a todos. Muito bem-vindos para mais uma live especial hoje, numa quinta-feira. Geralmente a gente faz nas terças, então nossa primeira live, que vai ser uma live de bastante insights hoje. E eu estou com 4 convidados especiais hoje aqui. Eu já vou falar um pouquinho sobre eles, apresentar eles para vocês. Antes disso, eu vou explicar um pouquinho como vai ser essa live, o que nós vamos falar hoje e explicar um pouquinho da dinâmica para vocês. Enquanto isso, vão marcando lá no chat quem já está participando para a gente estar compartilhando também com a turma. Primeiro, eu quero falar para vocês de onde surgiu a ideia de fazer essa live, né? A gente vem fazendo principalmente conteúdos aí gerados por mim, e a gente resolveu fazer, então, essa live diferente hoje, muito baseado no que a gente vem escutando das pessoas, né, tanto nas redes sociais como fora delas, né? O fato é que nós estamos sendo bombardeados por informações do futuro, né, o que vai acontecer, para onde que o mundo vai, do ponto de vista da economia, da saúde, né, da biologia. Então, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por questões do futuro, né, e falar do futuro, ele pode trazer 2 tipos de sentimento, né? O sentimento de esperança, o sentimento positivo, e também o sentimento de ansiedade, né? Eu diria que a maior parte hoje das pessoas que a gente convive estão com sentimento de ansiedade muito forte. Então, a ideia de hoje é a gente falar sobre o presente, né? Falar do aqui e agora, o que nós estamos fazendo, o que as pessoas estão fazendo. E eu resolvi, então, escutar pessoas diferentes, né? Com o maior volume de pluralidade possível dentro do nosso debate, escutar pessoas que vivem situações diferentes, condições diferentes, que têm visão de mundo diferentes. E nesse sentido, então, ao invés de convidar pessoas que nós conhecíamos, a gente resolveu abrir para pessoas que justamente nós não conhecemos, não trabalhamos juntos, não sabemos das dificuldades de fato, o que está se fazendo. Então, os nossos 4 convidados de hoje são pessoas que algumas eu já tinha contato, mas o fato é que eu não conheço exatamente a realidade, e justamente esse é o nosso objetivo de hoje, dedicar a escutar visões diferentes e todo mundo aprender, né? Então, mais uma vez, eu já agradeci para eles fora da live, mas quero deixar aqui registrado o meu agradecimento por eles estarem aqui conosco e dedicar tempo para compartilhar o que eles estão fazendo no dia a dia, quais são as estratégias que eles estão adotando, e tá aí com o sentimento de altruísmo hoje compartilhando conosco. Tá? Então, hoje eu vou ser o mediador, basicamente eu vou fazer perguntas para eles, e eles vão estar trazendo conteúdo para vocês, e dentro desse debate eu quero propor uma coisa diferente para vocês, né? Tem muitas pessoas que me mandaram mensagens até querendo participar do evento, mas a gente já tinha fechado o grupo, então pessoas que mandaram mensagem durante o dia de hoje, a gente infelizmente não conseguiu colocar para estar presente dentro do vídeo, mas a minha sugestão é que a gente faça uma conversa também pelo chat, né? Então, a ideia aqui principal é que ao mesmo tempo que eu vou fazendo perguntas para eles, vocês também façam respostas no chat e vão construindo ideias, né? E nós vamos estar, então, copiando aquilo que vocês vão estar colocando no chat, as estratégias de vocês, as ideias de vocês, para depois estar compartilhando esse grande resumo, esse grande, digamos, brainstorming, com visões diferentes, realidades diferentes que a gente vai construindo ao longo dessa noite. Tá? Então, nós vamos estar compilando, então participem como se vocês estivessem no vídeo, participem lá no chat, colocando os comentários de vocês. E também fiquem à vontade, vão inserindo, colocando perguntas para os nossos convidados, né? Vão descrevendo, nós vamos reunir a maior parte das perguntas, e aí eu vou estar fazendo essa mediação, levando as perguntas, então, para eles. Se vocês quiserem fazer perguntas gerais, fiquem à vontade. Se quiserem fazer alguma pergunta mais específica para a realidade de alguém, também. Eu vou apresentar, então, rapidamente os nossos convidados de hoje. Então, vou começar por ordem de pessoa aí que entrou dentro do grupo. Vou começar, então, pelo Luiz. O Luiz Otávio, ele é hoje gerente de sistema de gestão na Vulcabras, Azaleia, no Ceará. Ele atua há 14 anos no sistema de gestão, né, trabalhou na indústria automobilística, energia e bens de consumo.
ele, além de gerente de sistema de gestão, ele também é escritor, ele tem um livro que se chama Administrando Sistemas, Gerindo Processos, Engajando Pessoas, né? O objetivo desse livro, então, é democratizar o sistema de gestão, sempre focando aí em sistemas, processos e pessoas, né? Eu também estou sabendo que ele está escrevendo já um próximo, certo, Luiz? Depois você pode falar rapidamente sobre isso. O Rafael, ele é gerente de inovação e melhoria contínua da indústria Schewers, no Paraná. Ele é professor também de liderança, inovação, storytelling da Escola Conquer. Ele já nos disse que vai contar aqui pelo menos uma história muito boa hoje, né, Rafael? E ele é especialista em qualidade, Six Sigma e gestão estratégica da inovação. O Giovanni, ele é coordenador de manutenção na Arcosul Alimentos, numa empresa do mundo aí de pet food, no Rio Grande do Sul. Ele tem experiência em multinacionais, nacionais, no mercado automobilístico, agrícola e alimentos, e atua há 12 anos nas áreas de engenharia, qualidade, Lean, produção e manutenção. Ele vai falar também hoje com um olhar além da manutenção, mas com um olhar fortemente da manutenção Lean. O Maico, ele tem 36 anos, é casado, pai do Pedro, de 4 anos, gremista, a principal parte gremista, engenheiro mecatrônico. Ele tem aí 15 anos de experiência em melhoria contínua, iniciou a carreira na indústria automobilística e há 3 anos migrou para serviço. Hoje ele lidera a área de satisfação de clientes na GetNet, uma empresa do Grupo Santander. Então, o nosso grupo de convidados aí bastante diversificado, temos pessoas do ramo de alimentos, temos pessoas da metalurgia, da confecção, da moda e também do mercado financeiro e de pagamentos e soluções, então a gente vai ter bastante variação de conteúdo aqui para vocês. Eu vou começar pedindo, então, para que cada um dos convidados compartilhem um pouco, né, deem as suas considerações iniciais e compartilhem conosco um pouco do contexto organizacional que eles estão vivendo hoje e contem de maneira bastante efetiva para a gente quais são as estratégias de trabalho atual, o que eles estão fazendo na prática dentro do mundo deles. Então, eu vou começar contigo, Luiz. Pode ser? Ô, Tiago, pode ser sim. Boa noite a todos os convidados, né? Primeiro, eu queria dizer que é um grande prazer poder estar compartilhando aqui com vocês. Temos uma equipe de peso aí para a gente poder discutir bastante coisa e tenho certeza que no final dessa live nós vamos conseguir ter levantado um brainstorm bem interessante. Bom, como você falou, eu atuo nessa área de bens e serviço, né, calçados, confecções. Eu creio que o impacto desse período, né, no nosso setor, ele é um impacto muito considerável. O ramo da indústria sofreu um impacto muito considerável no âmbito geral. Claro que cada um tem as suas especificações, tem os seus detalhes, mas no nosso caso, principalmente porque a indústria da mão de obra de calçados é uma mão de obra muito massiva, né? Você tem uma mão de obra em grandes quantidades, então qualquer movimento que você fizer, ele é muito impactante. Um pequeno movimento positivo de evolução de trabalho, ele gera um impacto de empregos muito grande. Um movimento qualquer para o sentido contrário também. No nosso caso, a nossa realidade atual, as atividades industriais foram paralisadas pela empresa por algumas questões, né? E eu creio que, do ponto de vista da melhoria contínua, eu nunca tive tanto tempo para planejar com tantas ideias novas aparecendo. Nós estamos atuando aí, claro, nos nossos planos de contenção, nos nossos planos de contingência, criando as nossas estratégias para retomar, mas eu acho que o fator mais importante é que nós estamos vivendo um momento em que tudo que aparece é novo, todas as pessoas estão com suspeitas, seja suspeitas positivas, seja suspeitas negativas. Eu acho que eu posso fazer isso, eu acho que eu não posso fazer. Então, eu vejo que, para nós, na melhoria contínua, esse momento é um momento interessante. Eu acho que é a hora de nós mostrarmos muito esse valor que nós temos de como colocar as coisas dentro do lugar correto e como fazer com que elas funcionem perfeitamente. Inserir a padronização, que é uma situação que está muito complicada, as pessoas estão perdendo muita padronização, até um pouco pelo desespero, pelo conceito de crise, e principalmente, né, auxiliar esse trabalho da retomada. Eu acho que a nossa grande função como responsáveis por melhoria contínua é fazer com que essa retomada aconteça da forma mais rápida, mais segura e mais organizada possível. Então, eu acho que, para mim, esse momento atual é um momento bom para planejar, um momento bom para criar, e, principalmente, eu acho que é a hora-chave para nós mostrarmos o quanto a melhoria contínua pode ajudar a alavancar
e talvez tornar daqui a algum tempo a gente melhor do que éramos antes dessa crise. Obrigado, Luiz. Rafael, contigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer o convite do Thiago também, é uma honra estar aqui, mandar um abraço para o pessoal da Schwarz que está nos assistindo também. Acho que um dos pontos da melhoria contínua que eu mais gosto é o termo do quick win, né? Que são os ganhos rápidos. E também tem um outro termo que eu gosto muito e eu utilizo muito na indústria, que é o ver e agir. E principalmente para a indústria que eu estou alocado, que é predominantemente automotiva, essa é a palavra, é ver e agir. Então, o que nós fizemos? Com a queda do faturamento, nós vamos trabalhar o engajamento e envolvimento das pessoas. Então, nas células críticas que nós temos na Schwarz, nós já temos um programa de ideias estruturados, mas nós focamos em ouvir essas pessoas, em como nós podíamos melhorar ainda mais a produtividade nessas linhas. Nós recebemos boas sugestões e aproveitamos alguns momentos de parada para já implementar essas melhorias e melhorar a produtividade. Porque, afinal, se eu estou prevendo uma queda no meu faturamento, eu preciso fazer com que aquele produto onde eu ainda estou faturando, que eu tenha uma margem muito melhor. Então, esse Quick Win foi bem sucedido, é um ver e agir, é a questão de ouvir as pessoas e envolvê-las. E o segundo ponto foi estipular os comitês de crise com toda a liderança. Esse foi um ponto muito bacana, porque daí surgiram vários insights e sugestões para que a gente pudesse realmente melhorar o fluxo de caixa da empresa. Então, para todos que estão nos assistindo, caso vocês ainda não tenham estabelecido esse comitê, seria uma boa forma de começar a trocar ideia e já colocar isso, talvez, até numa metodologia ágil, agora online, utilizando alguns aplicativos como o Trello, para garantir que isso seja feito. Nós sabemos que em melhoria contínua nós gostamos de alguns projetos, muitas vezes, que são mais longos, de 3, 6 meses, mas talvez nem toda a indústria tenha esse tempo. Então, tentem focar nos quick wins, aquilo que vocês já podem fazer agora, nesse momento, e até mesmo se a fábrica está parada, o que você pode fazer para se preparar para uma retomada onde a produtividade é melhor, onde o seu cenário esteja melhor do que quando você começou com a crise. Muito bom, Rafael. A indústria automotiva, eu já estava vendo alguns dados, né? As indústrias, especialmente de bens duráveis, está tendo um impacto significativo, né? Então, você deve estar vivendo tudo isso e vai poder trazer boas ideias também para pessoas que estão vivendo nesse mundo também. Giovanni, contigo, vai lá. Boa noite, pessoal. É uma honra tê-los, vocês aí, esse pessoal de peso aí, uma qualificação relacionada totalmente ao Lean, né? Eu, sendo coordenador de manutenção, nós também utilizamos muito Lean, já estamos utilizando há uns 3 anos a manutenção Lean, né? Utilizando o Roshin, né? Vindo do Roshin mãe, Roshin filho, os netos, né? Que o nosso de manutenção é o Roshin neto. Falando um pouco como está vivendo hoje dentro da nossa empresa, as informações são um ponto-chave desse momento que a gente vive hoje, né? Então, assim, todas as lideranças têm que estar na mesma página, as pessoas têm que estar no mesmo propósito. Uma palavra muito que a gente está utilizando na empresa, a gente tem que se reinventar, né? E nesse ano, a gente, dentro do nosso roxinho, a gente colocou um foco em ideias colaborativas, muito parecido com o que o Rafael falou ali, né? A gente tem muita ideia guardada, né? Esse mês surgiu uma forte demanda de melhorias. Foram feitas algumas melhorias de peso já em questões dentro do mês de abril, né? Em questões de quase um dia a mais de produção numa área, por causa que a gente mudou um parâmetro de uma máquina, a gente fez algumas mudanças, entendeu? E nisso o time tem que estar bem enganjado, né? O time estando enganjado, tendo as informações compartilhadas, decisões compartilhadas, eu verifico assim que vai sair o pessoal da onde eles estão para um patamar maior. Eu acho que é horrível a crise,
a gente, inclusive, está passando por duas, né? Nós temos a pandemia e nós temos a seca, né? Porque nossa matéria-prima principal é o alimento. Então, nós temos duas crises que nós temos que passar. Então, nós temos que se reinventar todo dia, né? Todo dia a gente tem que fazer uma coisa diferente e deixar um legado para o nosso grupo que nós estamos para fazer a diferença. O propósito dentro da manutenção é atender nossos clientes internos com aquela assertividade, não retornar para nós o trabalho de novo. Isso é uma coisa que a gente está batendo na mesma tecla, né? A gente trabalha 24 horas, a gente tem 3 turnos, então a gente entrega um equipamento para o nosso cliente, esse equipamento não pode voltar em hipótese alguma com aquele mesmo problema. Problemas que estão relacionados dentro da manutenção, que são acima de 2 horas, a gente tem que fazer um A4. Todos envolvidos dentro da área de manutenção faz um A4 e esse A4 passa para o PCM e do PCM vai para a minha mão e ali nós começamos a cascatear as ações, né? Então, hoje a gente está vivendo mais ou menos nessa situação. A questão do orçamento matricial que a gente tem na manutenção é feito uma verificação diária, né? Tudo que for investido em ativos dentro da empresa tem um corpo técnico e gerencial e diretivo que dá o aval sim ou não, né? Então, nós estamos numa situação hoje que a gente realmente está reinventando, a gente está lutando pelo propósito da empresa, a gente está usando a camiseta das empresas, porque logo ali adiante eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter o nosso legado, a gente vai deixar nosso propósito e nós vamos fazer história dentro das empresas. Então, a melhoria contínua tem que estar no sangue do pessoal, né? Essa é uma visão mais bem abrangente que eu tenho relacionado à melhoria contínua dentro da minha área de manutenção. Dentro da empresa, a gente está fazendo Gemba Walk direto, está fazendo Gemba administrativo, onde todas as áreas colocam os seus indicadores e suas métricas para todo o grande grupo dentro da empresa, via Skype, que a gente não pode fazer dentro da nossa sala de guerra, né? Então, nós estamos trabalhando tudo em cima. Redução de custo hoje é a palavra-chave que a gente pode colocar dentro da nossa empresa hoje, né? Ok? Muito bom, muito. Maicon, fala um pouco aí da turma que mexe com dinheiro. Boa noite, gente. Thiago, obrigado pelo convite. É um prazer poder aprender com vocês. Acho que eu já vivi o cenário de indústria há bastante tempo e hoje o cenário, hoje estou num cenário mais de serviços, né? Então a área de melhoria contínua que eu atuo hoje, ela está muito orientada para melhorar a experiência do cliente, né? Então, e nesse viés, o contexto só se reforçou aquilo que as tendências já vinham indicando, né? Então, para vocês entenderem um pouco da linha de pensamento ou do contexto da empresa, hoje nós temos aí mais de 30% das despesas ou dos gastos das famílias que acontecem via cartão de crédito. Então, a gente tem uma fatia relevante deste mercado e por ter essa fatia relevante acaba também sofrendo bastante o impacto, né? Obviamente que a tendência do varejo ou a tendência desses meios de pagamento é migrar para o e-commerce. Nem todo mundo tem infraestrutura para isso, né? Mas a tendência é os nossos clientes estar com uma migração muito forte para modelos de negócios digitais, né? E a gente, como empresa, está se preparando para isso. Então, todos os planejamentos de iniciativas que fortaleciam a nossa proposta de valor para este e-commerce estão sendo encurtadas, né, para a gente poder ter uma plataforma de soluções mais rica para esse tipo de solução que não precisa de um cartão, não precisa de uma presença física e consiga ir para o mundo digital. E qual é o papel de uma área de melhoria contínua dentro disso, né? Primeiro, eu acho que é o momento, já que estamos todos, quem pode mais em casa, é o momento da gente se questionar se a melhoria contínua está de fato na cultura da empresa ou se ela precisa ser empurrada para uma área de suporte. Que eu entendo que uma área de melhoria contínua é uma área de suporte ao negócio, suporte à estratégia, dando método e suportando para que os resultados sejam atingidos. Então, é o momento da gente questionar porque se está dentro da cultura da empresa,
facilita o trabalho de uma área de melhoria contínua nessa situação. Se precisa ser constantemente empurrada por uma área, significa que acho que a própria área de melhoria contínua precisa se reinventar e se questionar quanto áreas, se as iniciativas que estavam sendo feitas até agora serão aquelas que realmente vai conectar os métodos de melhoria contínua na estratégia da empresa. E um outro contexto que a gente está revendo agora, pelo menos no nosso modelo de atuação, passava muito por sala de aula, porque a gente também era uma área fornecedora de método, então fornecedora de Six Sigma, por exemplo, mapeamento de processos, acompanhamento da aplicação na prática de controle de resultados. E essa parte teórica não vai mais poder acontecer em sala de aula. A gente vai ter que se reinventar como estamos nos reinventando aqui nesse modelo de live. E o modelo de educação corporativo vai se transformar. E as empresas que estavam na frente nesses testes vão ganhar vantagem, né? Uma empresa, como faço parte de uma empresa de serviços e de tecnologia, hoje a gente estava relativamente, não digo pronto, mas com alguns passos à frente, tá? Então, eu acho que esse apetite à mudança para o digital e também essa aderência ao negócio, encarando uma área de melhoria contínua como suporte ao negócio, são etapas fundamentais para a gente não refazer a estratégia, mas adequar a estratégia ao atual momento. Muito bom, Maico. A gente estava anotando aqui as ideias, né, e perspectivas. Olha que interessante, né? Vieram alguns insights já de vocês, uma visão focada aí no planejamento, né, e repensar o que está se fazendo. Depois o Rafael trouxe a ideia de aumentar a produtividade a partir do engajamento operacional, entender o que pode ser feito para reduzir custos. O Giovanni trouxe uma frase ali que eu achei bastante interessante, que é pegar as ideias que estavam guardadas e colocar para cima né, colocar em jogo de novo, bem interessante, porque a gente vai guardando e esse é um momento de melhoria. E agora o Maico trouxe uma visão aí mais de mercado também, uma visão mais de cultura, olhar para a cultura. Muito bom, gente, muito bom. Vamos avançar. Para quem chegou no final, depois aí do início, eu pedi para que, enquanto eu vou fazendo as perguntas, nossos convidados vão respondendo. A ideia é que vocês também comecem a responder dentro do chat, de tal forma que nós vamos ir consolidando as ideias que surgirem ao longo do dia de hoje, da noite de hoje, e depois compartilhar com vocês de alguma forma. Mas vamos avançar, então. Rafael, olhando aí numa perspectiva de presente, passado e futuro, né? A gente, no mundo da melhoria contínua, no mundo da gestão, nós, por vezes, somos bastante apegados aí ao nosso processo de planejamento, né? E de repente, uma crise como essa muda toda a realidade, né? Então, de uma maneira mais específica, compartilhe conosco quais eram os projetos e rotinas que vocês tiveram que parar, né? Tiveram que interromper em função da crise, o que vocês, de fato, colocaram de novo nesse lugar e como que você está vendo os desafios para o futuro, o que você está vendo de diferente do que estava no passado. Conta um pouco para nós. Eu acho que esse é um ponto importante, principalmente para o profissional de melhoria contínua, que é ele ter um pouco do discernimento agora, que talvez ele tenha que abrir mão de alguns projetos, porque talvez não faça parte do que é prioritário hoje para a organização. Mas junto com isso, como a minha cadeira é inovação também, não dá só para você abrir mão e não colocar algo no lugar, né? Então, um dos nossos projetos, como o Luciano tinha comentado, relacionado à cultura, seria treinar todo mundo já em metodologias ágeis, em cultura Lean, né? Nós já tínhamos estabelecido isso como meta, e a nossa solução hoje, né, até uma surpresa para o pessoal que está assistindo aí, mas eles vão fingir que não sabem assim que a gente retornar, mas nós estamos gravando todos esses treinamentos, fazendo uma edição bem legal, de modo que a gente consiga, no retorno, fazer com que todo mundo tenha acesso a essa informação e a gente consiga realmente treinar todos, mesmo que não presencialmente, tá? Então, essa já é o primeiro item. Um outro ponto que nós fizemos também, ligado à indústria 4.0, nós já estávamos prestes a rodar um piloto, só que com o comprometimento do fluxo de caixa, nós tivemos que negociar, então essa é outra dica.
Acho que todo mundo está muito aberto hoje para fazer a negociação. Então, ao invés de anular esse projeto, a gente conseguiu fazer uma negociação com o nosso fornecedor e assim a gente não conseguiu eliminar totalmente o projeto. A gente vai manter, mas com prazos de pagamento separados. Então, isso também tem a ver com reinvenção. Então, mesmo que talvez hoje você, profissional de melhoria contínua, tenha algum projeto que não é prioridade, mas se você pode ir conduzindo ele, conduz, acho que faz parte do planejamento também você deixar o ambiente preparado para que você possa já agir assim que a gente voltar ao novo normal, que é a nova denominação, né, que nós estamos utilizando. Mas, além disso, antes de partir até para esses projetos, tenha ciência que você está fazendo básico, né? Então, um dos pontos que eu adoro fazer, não considero nenhuma ferramenta de melhoria contínua, mas uma ferramenta fácil é a sabatina de contratos. Então, avaliem um grupo multidisciplinar todos os contratos que vocês têm e discutam soluções de como vocês podem reduzir esse pagamento ou aumentar esse prazo de pagamento. Discuta isso junto, avalie a necessidade em conjunto. Acho que o profissional de melhoria contínua, como a área suporte, ele consegue transacionar muito bem pelas outras áreas e fazer com que todos possam participar e contribuir. Acho que um dos fatores que a crise traz, mas não uma lição nova, é algo que a gente já sabia, que quando eu envolvo pessoas, eu envolvo capital intelectual, isso vai monetizar, isso vai trazer algum retorno para a companhia. Não adianta a gente tentar hoje resolver um problema complexo sozinhos, né? Ao mesmo tempo, não adianta eu querer envolver a todos sem uma metodologia. Então, é interessante também utilizar as pessoas dessas áreas que geralmente têm já um apego pela metodologia e conseguem trazer a contribuição de cada um. Legal. Antes de passar uma pergunta que veio na outra live, a gente respondeu, mas eu queria te escutar também. Você falou de Agile, né? Sim. E muitas pessoas andam me perguntando, né, Thiago, qual que é a diferença do Lean, do Agile? O que isso tem relação? O que não tem relação? Fala um pouquinho mais. Isso hoje está dentro da tua cadeira também lá, Rafael? Tá sim, é um dos pontos que eu mais gosto de trabalhar, justamente com esse mix de metodologia. O Agile e o Lean, eles têm algo em comum, que é justamente você ter uma produtividade maior e você entregar aquilo que realmente agrega valor. Então, esse é o ponto em comum. As duas metodologias, elas prezam por isso. Porém, o Agile, ele é uma metodologia um pouco mais simples, no sentido que ele não é tão apegado a seguir todos os critérios. Você consegue encaixar algumas ferramentas de acordo com a cultura da organização. Então, para vocês terem ideia, uma das ferramentas que nós utilizamos e que nós tivemos mais êxito, que não é total Agile, mas é um dos itens, é o quadro Kanban. Então, foi colocar um quadro na maioria das áreas, onde nós temos o to do, o to doing, o to done, e fazer uma reunião realmente específica para discutir essas atividades. Então, você que está procurando aplicar metodologia Agile, veja a sua cultura e aquilo que faz sentido, e pegue alguns itens que você possa aplicar de imediato. Voltando àquilo que eu comentei no início da live, seria o nosso ver e agir. Então, hoje você já tem um quadro, um lugar onde você consiga ver todas essas atividades? Se sim, hoje você consegue já fazer uma discussão e avaliar se aquilo está agregando valor ao negócio ou não? Esse é o segundo exercício. Mas, basicamente, as duas metodologias juntas, elas dão muito certo. E eu acho, inclusive, que o futuro da melhoria contínua é fazer esse mix, né? Talvez um Lean Agile, já tem alguns estudiosos, alguns livros relacionados a isso, mas sempre respeitando a cultura da organização. Não tente aplicar uma solução de prateleira, né? Tente avaliar o que está disponível no mercado e avaliar aquilo que mais faz sentido e o que vai trazer o maior ganho para a organização no começo. Porque se todos que estiverem participando enxergarem valor naquilo que você está fazendo, provavelmente eles vão querer trazer essa metodologia. Foi o nosso caso na Schwarz. A gente aplicou o quadro Kanban em 2 áreas e as demais áreas solicitaram para nós para que a gente colocasse o quadro e explicasse para eles como funcionava. Acho que isso é um indicador de cultura importante também. Muito bom. Resumo, quem está nos escutando, se não estudou sobre Agile, se não deu nenhuma lida no Scrum, vai pesquisar e estudar sobre o assunto, porque
está aí na nossa frente. Muito bem. Michael, Giovanni, Luiz, vocês querem contribuir com essa questão? Eu quero contribuir, sim. Eu quero contribuir, sim, Thiago. Não, eu quero só ratificar aquilo que o Giovanni, desculpa, o Rafael? Desculpa, Rafael. Aquilo que o Rafael trouxe, que eu vi de uma realidade que usava mais tradicional e me deparei com uma cultura querendo usar mais agile, né? Mais metodologias ágeis e eu acho que o mundo empresarial, as empresas estão se transformando. E eu acredito muito no modelo híbrido. Então, eu concordo muito com o Rafael que identificar a cultura da empresa e poder adequar a metodologia correta a esta cultura é peça fundamental para ter sucesso. E que quem conhece só do tradicional vai precisar se reinventar e conhecer do ágil, quem conhece só do ágil está iludido que também está com a chave do sucesso na mão. Eu acho que conhecer um bom profissional de melhoria contínua, ele precisa ter uma boa caixa de ferramentas para poder, diante de um problema, saber qual ferramenta tirar do bolso para utilizar. E isso passa por ter um conhecimento de ágil e de tradicional e poder aplicar, dado a realidade do problema, a ferramenta certa e na grande maioria das vezes do que eu estou vivenciando nos últimos tempos passa por um híbrido. Então eu acredito no modelo de futuro muito relacionado no híbrido. Bacana. Eu queria fazer uma colocação, se fosse possível, Thiago. Relacionado também ao Rafael, que o Rafael colocou uma parte bem importante, que para mim eu acho que é o ponto-chave de toda a melhoria, as pessoas. Eu acho que nós não tendo as pessoas enganjadas conosco no mesmo caminho, nenhuma melhoria, nada vai ser fixada dentro de uma empresa, né? Então, assim, primeira coisa, traz o time para dentro do contexto, bota todo mundo na mesma página, conversa o mesmo português e coloca à exposição, agora é o momento, a melhoria é conosco. Então, eu trabalho com ativo máquina, mas eu considero meu maior ativo as pessoas. Então, as pessoas, para mim, é incalculável o valor que elas têm dentro de um grupo de trabalho, de um time, porque qualquer pessoa que não estiver dentro da melhoria, dentro do grupo, ela pode fazer qualquer sacanagem, hoje eu não vou trabalhar, ela consegue fazer isso, né? Então, o time coeso, fechado, junto com uma liderança pegada, não tem crise que vai pegar e vai baixar a moral de alguém, vai deixar chateado. O pessoal vai para a guerra mesmo, entendeu? Então, na minha opinião, concordo plenamente com o Rafael, as palavras são excelentes dele, mas as pessoas é o foco. Eu acho que as pessoas, tendo bem trabalhadas as pessoas, tudo vai muito tranquilo, muito calmo, e os resultados aparecem, né? Então, é só um adendo que ele dá nessa parte que o Rafael colocou ali junto com o Michael, ok? Legal. Eu sei que tu, Luiz, está louco para falar também, mas eu vou te fazer uma outra pergunta e você já emenda as duas, né? Dentro todo esse contexto que a gente está vivendo, né, uma das questões importantes é a gente pensar qual que é o papel, né, do gestor de melhoria, esse novo papel, né? Que papel ele agora, que função ele passa a ter dentro das organizações, né? Então, você pode responder isso junto, né, e falar então desse novo papel e de que forma esse novo papel pode ajudar as empresas a mudar o mindset agora e se adequar a uma nova realidade. Então, bota tudo no bolo aí e responde para a gente. Bom, eu acredito muito nessa questão que o Marco comentou sobre um sistema híbrido. Eu acho até um pouco mais. Eu acho que não é muito ser um sistema híbrido. Eu acho que cada vez mais ele é um sistema personalizado. Ele é personalizado porque você está tratando de Lean, só que aí quando você começa a implementar ferramentas, você precisa começar a envolver uma ferramenta adicional de recursos humanos, você precisa adicionar, você tem que ter um leque, tem que ter uma caixa de ferramentas, como o Marco comentou, muito grande. Você precisa estar adaptado para lidar com todas essas coisas. Eu acredito muito que você não consegue trabalhar sem lidar com as pessoas, sem lidar com os processos, sem lidar com o sistema de gestão
eu acho que o gestor da melhoria contínua, ele vai mudar um pouco a característica dele dentro do mercado. A característica que se enxerga até então do gestor da melhoria contínua, das áreas de melhoria contínua, das áreas de Lean Manufacturing, seja Six Sigma, seja qual for, é que hoje elas são áreas acessórias para quê? Para mostrar, olha, eu tenho essa área porque eu estou querendo, paralelamente ao meu dia a dia, construir mais produtividade, otimizar meu resultado, melhorar o meu negócio, mas a gente precisa entender que a melhoria contínua não é um paralelo. A melhoria contínua ela é uma parte necessária para o negócio e, principalmente, a partir do momento que a gente está vivendo uma crise como essa, que é uma crise que vai ser estendida por bastante tempo, a gente sabe disso, nós precisamos fazer com que todo mundo tenha uma filosofia muito, muito planejada e pensando em melhoria o tempo todo. Não adianta nada, você pode melhorar o seu sistema da empresa de gestão, você pode implementar maquinário para a indústria 4.0, você pode fazer um monte de coisa. Se a filosofia da melhoria contínua não tiver implementada na cabeça de cada uma das pessoas que fazem parte daquela empresa, dos stakeholders também, inclusive, você não vai ter o resultado efetivo. Então, o gestor de melhoria contínua ele tem que parar de ser visto como um acessório paralelo para ajudar o resultado a acontecer. Ele tem que ser a área que ajuda a colocar na cabeça das pessoas que não tem outro jeito, precisa acontecer e precisa ser agora. Então, o gestor de melhoria contínua ele precisa fazer parte de uma estratégia de uma forma mais, de uma forma talvez um pouco como considerada como uma mentoria mesmo, uma área que vai chegar e vai falar, olha, nós precisamos implementar um novo produto. Tá, melhoria contínua diz o quê? A gente está filosoficamente preparado, as pessoas já estão com a cabeça pronta para fazer isso, tendo um menor risco, tendo uma menor condição de ter perdas? Eu acho que tem que ser mais ou menos assim. Essa mudança vai acontecer, isso é fato. A diferença é que quem tiver menos preparado para isso ou quem tiver mais resistente a ter esse tipo de mudança vai acabar ficando pelo caminho. Então, ou a gente muda, porque essa estratégia vai ser a realidade, ou então a gente vai ter que, a duras penas, fazer essa transformação, e se a gente não tiver com a filosofia pronta, vai ser mais uma prateleira, como o nosso amigo Rafael comentou. Você vai lá, pega uma estrutura Lean de prateleira, tenta colocar dentro de uma empresa, enxerga 6 meses ela funcionar e depois tentar discutir por que não aconteceu. Muito bom, muito bom. Marco, nós estamos falando aí de engajamento, cultura, mas eu queria mudar um pouquinho o olhar. E você, então, tem equipe, né? Várias das pessoas que estão nos ouvindo aí também possuem a sua equipe. A gente está falando muito de envolver a organização, né? Gerar engajamento com a organização, mas também tem as equipes, né? Que vocês gerem, né? E tem sido um desafio para muitos gestores manter as equipes engajadas, pessoas em home office, às vezes não tem a estrutura correta ou não está tão adaptada. Me fala aí, me conta um pouco mais para a gente que estratégias você vem adotando para manter a equipe engajada dentro desse contexto. Sabe, Thiago, quando a gente fez o briefing mais cedo hoje sobre o que falaremos, enfim, e até para pensar um pouco nessa questão de engajamento, eu parei para fazer algumas reflexões do modelo de líder que eu sou, né? E do quanto a gente precisa se reinventar, é a palavra da moda, mas enfim, eu acho que ela é muito válida nesse atual momento também como líder, né? Líder não só do nosso time, mas um executivo de uma empresa que precisa influenciar com pares ou precisa influenciar os altos executivos na condução da estratégia. E eu esbocei aqui, fiz uma colinha aqui do meu lado aqui, 5 pontos que eu considero fundamentais para a gente gerar engajamento nesse momento. Que talvez, se a gente tirasse o cenário da crise, os 5 pontos eles ainda são válidos, mas mesmo nesse cenário de crise, o meu rascunho foi esse, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto para gerar engajamento de um time ou de um interlocutor, ou de um stakeholder, é ter empatia. E nesse momento ter empatia é fundamental, porque cada um está numa realidade completamente diferente. Então a gente tem gente do time que agora talvez está em home office e deixou de se deslocar 2 horas para ir, 2 horas para voltar no mesmo dia, e aí ganhou tempo para ter mais produtividade. Então esse é um tipo de pessoa que a gente vai ter que entender. Tem quem tem filhos e não tem para onde levar e vai ter uma rotina de reuniões entre dinossauros, como eu estou tendo no dia a dia.
Tem o tipo de colaborador que ele talvez não tenha infra em casa para poder trabalhar de home office, e nós, como empresa, precisamos entender isso e talvez prover essa infra para essa pessoa trabalhar de home office. Então, ter empatia e adaptar o nosso estilo de líder, muito na linha de que o líder tem que se adaptar ao liderado para poder ter sucesso, e não o liderado tem que se adaptar a um estilo único do líder. Para mim, ter empatia é fundamental para engajar. Um outro ponto para engajar, para mim, fundamental, é confiança na relação. Seja entre líder e liderado, ou seja em qualquer relacionamento, mas vale aqui na reflexão que a gente está fazendo. O líder que cair na armadilha da insegurança e querer controlar excessivamente o seu time, porque ele está de home office e talvez não esteja seguro que ele está trabalhando, na minha opinião, ele está ferrado. Ele precisa confiar no seu time. E confiar no seu time passa por ter construído previamente essa relação, né? Não é agora na crise. Para poder ter claro uma comunicação do que se espera dele. Então, para mim, essa relação de confiança é fundamental nesse momento, para poder o líder poder confiar que as entregas virão, e obviamente tem ferramentas depois para monitorar que isso aconteça, mas e o colaborador também se sentir à vontade num segundo momento para entender que a empresa e o líder só vai tomar alguma decisão mais crítica que impacte a vida dele nesse momento de crise, como última das últimas opções, porque tentativas anteriores já foi feita. Um terceiro ponto para mim para engajar, e ele para mim é muito fundamental para uma área de melhoria contínua, é colar a melhoria contínua com a estratégia. A gente não pode correr o risco, como área de melhoria contínua, vou dar um exemplo aqui, não me entenda como pejorativo, da gente estar melhorando o processo de fazer cafezinho, enquanto o grande core da empresa não é fazer café. E a gente precisa fazer uma melhoria contínua dos processos core da empresa. O processo simples, acho que a área de melhoria contínua faz uma educação para que as pessoas e as áreas sejam autônomas. Mas os processos mais complexos, esses a gente tem que entrar. E a gente tem que suportar como área de melhoria contínua. Esses processos cross entre áreas, complexos, que tem relacionamento de um monte de área e um monte de cliente. Então, colar as iniciativas de melhoria contínua na estratégia, no planejamento estratégico, para mim, é também uma forma de engajamento, porque o time vai entender que aquilo que ele faz é importante para a área e é importante para a empresa. E quando a empresa entrega seu resultado, ele vai entender que ele, como colaborador, também entregou. Um quarto ponto é a comunicação clara. Eu acho que é o momento da gente rever o nosso processo de comunicação. Então, no meu caso aqui, a gente tem feito bate-papos diários com os meus diretos, bate-papos semanais com 100% do time, para poder ter uma comunicação clara e um desdobramento claro de tudo que está acontecendo na empresa. E até como gestor dizer, olha, isso eu não sei e vou investigar. Então, uma comunicação, uma adaptação da rotina, para mim, é fundamental nesse engajamento, para fechar com o foco no resultado, né? Então, esse foco no resultado, conectado no engajamento, para mim, passa por um líder que ele não necessariamente diz o como fazer, mas ele diz aonde a gente quer chegar. E aí, ao dizer onde quer chegar, dá liberdade com responsabilidade para o time fazer o que precisa, ou propor o que precisa ser feito para chegar nesse resultado, e por isso o foco no resultado. Então, empatia, confiança, colar na estratégia, comunicação e foco no resultado são as 5 pontos que eu anotei para manter o engajamento do time. Muito bom, cara, muito bom. Eu queria dar espaço para todo mundo falar, a gente já é 8h45, eu estou aqui na minha mão, deve ter umas 10 perguntas ou mais aqui. Então, vamos fazer a última pergunta aí para o Giovanni, depois eu vou ler as perguntas que estão no chat, e eu acredito que nós não vamos conseguir responder todas, então, enquanto o Giovanni vai fazendo as contribuições com a minha próxima pergunta, eu vou agrupando aqui algumas perguntas para passar pela maior parte delas. Giovanni, a gente nesse período de crise, né, muitas vezes vem aquele discurso que nós não temos tempo agora para melhoria contínua,
agora nós temos que nos preocupar em fazer o feijão com arroz, agora o importante é faturar, o importante é só produzir, esquece tudo isso daí, porque isso aí a gente não tem tempo, né? Então a pergunta é que estratégia vocês estão adotando lá para valorizar a filosofia de melhoria contínua nesse momento que nós estamos vivendo? Primeiramente, eu queria colocar uma situação. Eu não colei do Maicon, até porque a gente é bem distante um do outro, tá? Sim. Mas aqui, ó, informações, decisões compartilhadas, foco incansável no cliente, cultivar a segurança e a confiança, tá? Mas o foco principal é confiança. Assim, tendo confiança no teu time, a coisa flui ao natural, uma coisa bem instantânea, né? O que está sendo feito para manter as equipes engajadas dentro da nossa empresa hoje? A informação é o carro-chefe, né? Hoje nós temos reuniões que vêm desde da presidência e desce até o último nível lá do operacional, com todas as reuniões definidas e colocando as coisas às claras, né? Todas as decisões referentes ao que aconteceu de pandemia, pessoas trabalhando no home office, tempos que a gente teve que pegar e ter pessoas em casa em férias, foi totalmente informado de cima para baixo, né? E dentro disso aí a gente criou uma estrutura muito interessante, que é a estrutura colaborativa da empresa, né? Independente de posição, de cargo, de área, hoje a gente vê a empresa muito mais focada no cliente, no meu cliente interno, e a empresa como um todo no cliente que está recebendo o alimento PET lá recebendo do nosso cliente final, né? A questão da qualidade está muito mais acirrada, o pessoal está com uma qualidade elevadíssima dos nossos produtos. A questão de manutenção, a gente está com uma disponibilidade muito boa, excelência em disponibilidade. Então, o momento da crise para nós foi muito importante. E nisso, dentro dos times, é muito importante tu relevar, porque a cobrança é muito forte e nós sermos extremamente perfeitos e nós não podemos errar nesse momento. Então, eles têm que ter informação com eles. A informação é dona do negócio no momento que a gente está correndo. Confiança mútua, né? A gente tem uma confiança no time da gente como se estivesse dentro da nossa família. É missão dada, missão cumprida, tem problema, vamos atacar todo mundo junto. Líder hoje, eu vejo assim, a grande maioria dos líderes das empresas, sendo melhoria contínua, sendo com foco em manutenção, tem que ser um líder servidor. Tem que saber o que ele está fazendo junto com o time dele, junto com o time que ele está auxiliando, qual é a finalidade que ele está dentro da empresa. Por que eu estou lá? A pergunta que tem que fazer, que eu vejo que as lideranças têm que fazer, que trabalham diretamente com gestão, o que eu vou fazer diferente hoje que eu posso fazer melhor do que ontem? Esse é o fundamento de uma realização para nós atingirmos o objetivo que a gente quer. A gente está trabalhando muito com o Roxin, a gente tem a estratégia definida, tem os indicadores, a gente deu uma melhorada um pouco no cronograma, porque nós tínhamos que dar umas adaptadas nele, né? Onde tiver um investimento muito pesado, a gente não está fazendo, está dando foco em melhoria direto no momento, né? Para ver se já retorna como um retorno financeiro para a empresa, né? Então a gente está trabalhando muito nessa parte, e uma coisa que a gente tem que cuidar também é não ter surpresas, né? Surpresas, a gente não deixou questões de segurança fora do nosso radar, a gente não deixou questões de proteção das pessoas, todo álcool gel tem em todas as salas, tem proteção. Então, o nosso foco também, além de atender nossos clientes, é atender os nossos colaboradores dentro da empresa, né? Tem que deixar todo mundo satisfeito no ambiente de trabalho. Então, a gente não bota uma carga pesada de negatividade, mas sim de positividade, né? Então, tu tendo um ambiente positivo de trabalho, porque em volta já tem muita coisa negativa sendo falada. Eu acho que no ambiente corporativo a gente tem que pegar e ser positivo. Vamos lá, porque a meta é nossa e nós estamos aqui para bater meta. Nosso negócio é bater meta e bater objetivo, né? Então, seria mais ou menos isso aí, o Thiago, que eu teria para colocar, grosso modo, poder ficar uma meia hora falando sobre isso aí, porque eu adoro pessoas engajadas. Eu tenho a felicidade de ter um time muito engajado junto comigo, né? Então, legal. Eu fico meio arrepiado em falar, meio tenho um sentimento à flor da pele falando em questão de time, né?
Então, seria Muito mais ou bom. menos dessa forma aqui. Ok? Muito bom, Giovanni. Esses dias eu me fiz uma pergunta, eu confesso que eu não sei a resposta, que é aquele gestor que controlava o horário das pessoas, como ele está dormindo nesses dias? Eu não sei a resposta porque eu nunca precisei fazer isso, graças a Deus. Mas Ele não está deve estar sendo dormindo, nada. mas ele está Talvez dormindo, ele não Thiago. esteja dormindo, né? Muito bom. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que o Rafael vai gostar de responder, mas outros também podem responder. Tem duas perguntas aqui, uma do Jefferson, que é mais conceitual, é se o Agile e o Scrum tem base no Lean, e eu vou juntar com outra pergunta do Moisés, que ele descreve assim, ó, conflitos de gerações, metodologias tradicionais e Agile. Como equalizar isso? Essa aqui é uma tese de doutorado, mas eu acho que o Rafael deve ter uma boa sugestão de como equacionar essas três coisas aí, as gerações, as metodologias e o Agile. Eu vou na primeira. A origem do Lean e do Agile foram um pouquinho diferentes, embora tenham um ponto em comum. Elas nasceram de um inconformismo. Então, o Lean ele iniciou lá na Toyota, quando ela foi para os Estados Unidos, e eles precisavam alcançar produtividade no mercado americano. E o nosso grande Taishi Ono ficou observando a fábrica e anotando todos os desperdícios, e daí nasceu o Lean. Já a metodologia Agile, ela nasceu com os desenvolvedores de software que se reuniram em 2011, então é algo recente, onde eles estavam indignados que eles entregavam projetos, só que esses projetos muitas vezes não eram utilizados pelas pessoas. Eles iam que eles trabalhavam para o cliente, mas nada que eles entregavam agregavam valor. Então, eles são total, a origem é diferente, mas o inconformismo é o mesmo. E hoje, se você pega, por exemplo, um livro de Scrum, ele vai falar que em toda organização há uma oportunidade de 30% de atividades que nem deveriam ser feitas, que é a mesma base do Lean. Quando a gente começa a aplicar em alguma organização, a gente trabalha com essa mesma métrica. Como equalizar, né? Na minha visão, eu trabalho sempre com alguns pontos, alguns pilares, mas o principal é explicar o porquê nós estamos aplicando aquilo, qual é a vantagem que isso traz para a organização e para a própria pessoa, porque o bacana da metodologia Agile e do Lean é que eles trazem uma melhoria significativa para a organização, mas para a pessoa que estava executando a atividade também. Então, isso independe da geração, porque eu entendo que, por mais que a gente esteja lidando ao mesmo tempo com os millennials, com o Y, com os baby boomers, todo mundo quer agregar mais valor no trabalho. E caso não queira, talvez o negócio não é estar lá naquela organização, né? Porque esse é o principal. Mas o ponto em comum da nova geração é que ela trabalha muito por propósito. Então, você tem que linkar isso ao propósito dela. Mas o propósito é algo novo? Não. Quando a gente fala de engajamento e alta performance, a gente está falando que cada um sabe o seu papel e sabe como contribuir. Então, no fundo, nós estamos dando nomes diferentes, mas a essência é muito parecida. E caso alguém tenha alguma dúvida, eu posso ajudar, depois podem me procurar lá no LinkedIn, a gente vai trocando alguma ideia também. Muito bom, Rafael, muito bom. Eu estou selecionando aqui as perguntas, deixa eu colocar uma diferente que eu acho que vocês ainda não falaram sobre ela, tá? Tá aqui. Quanto vocês acreditam, aí quem quiser responder fica à vontade, tá? Quanto vocês acreditam que esse processo de digitalização empurrado pode afetar no desenvolvimento das pessoas? A pergunta do Gustavo. Alguém vai? Vai, Luiz. Vamos lá. Essa questão de digitalização empurrado, né? Eu vou falar aqui um pouco mais olhando para o conceito lá atrás, né? Se nós pararmos para analisar um pouco, nós estamos vivendo uma transição que nós achamos que nós estamos acompanhando, e isso vai entrar um pouco nesse conceito. Acreditamos nós que nós estamos seguindo todas as tendências, que toda mudança tecnológica, toda a transformação, que a gente está acompanhando isso tudo conforme deveria ser. E aí a gente espera uma crise ou um momento crítico acontecer para a gente perceber que a gente não estava fazendo nada disso. A gente
não percebe o quanto a transformação das coisas, de fato, está longe daquilo que nós precisamos fazer para chegar até elas. E a maioria eu pelo menos coloco que a maioria dos problemas, eles estão fixados e presos, principalmente na nossa resistência pelas coisas. Nós resistimos para tudo. Infelizmente, isso ainda é uma coisa que nós ainda não sabemos ser GPS, né? Que errou, recalcula a rota, errou, recalcula a rota, errou, recalcula a rota. Então, eu acho que isso entra um pouco em todo o contexto. Essa parte de digitalização, essa parte de transformação, vejo eu olhando em melhoria contínua, né, que eu acho que o maior fator que nós temos que lembrar sempre é que se existe um esforço muito grande para fazer um determinado trabalho, ele é muito mais caro, principalmente quando você percebe que ele não precisava ser feito. Então nós temos um gap enorme nessa transição, que nós vamos passar, inclusive, agora. Quantas e quantas pessoas não vão rever a situação que elas estão vivendo para falar assim, poxa vida, eu acho que seria muito mais produtivo se o meu pessoal tivesse todo em home office. Ou eu acho principalmente importante que eu não precisaria fazer fazer um processamento de determinada coisa porque eu vi agora nessa crise que eu não precisava fazer aquilo. E aí, talvez, o que deveria pensar como gestor de melhoria é o quê? Será que não existe um monte de coisa, principalmente esses processos mais empurrados mesmo? Será que não existe um monte de coisa que eu não deveria eliminar no meu processo porque a crise me fez entender que eu estou muito atrasado quanto a isso? Essa reflexão, ela cabe para tudo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação que as dores são aquilo que nos ensinam a perceber tudo aquilo que a gente não precisava. Então, esse fluxo de digitalização, principalmente, esse fluxo de transformação e, principalmente, esse fluxo de viver no home office, como você citou, das pessoas que não estão dormindo em casa porque precisaria controlar o horário e tá todo mundo em home office, são coisas que vão acabar. Eu estou dizendo aqui precisa acabar por enquanto. Eu acho que amanhã não vai precisar mais acabar, amanhã não vai mais nem existir. Então, assim, eu enxergo que muita coisa vai precisar acabar no meio desse caminho. Eu vejo que tem muitos subprocessos que são aqueles que servem para a gente empurrar com a barriga durante um tempo para falar assim, olha, eu vou pegar esse processo e vou fazer ele aqui por enquanto. Esquece, não vai dar mais tempo. No dia que você olhar para uma coisa e falar assim, olha, eu vou fazer esse processo por enquanto até eu achar uma solução melhor, o seu concorrente achou a solução e entrou na sua frente. Então, ou a gente transforma ou a gente muda, ou então pode ter certeza que a empresa vizinha daqui a pouco vai estar fazendo diferente, estão comprando só dele, não estão mais comprando de você. Muito bom, muito bom. Michael, vou te fazer... Quer complementar? Deixa eu só complementar. Assim, eu acho que o processo de digitalização da educação é um caminho sem volta, né? Ou vai ou vai, porque tem que ir. Eu acho que o desafio das instituições de ensino e da gente como corporação e como área de melhoria contínua que também promove a educação é a gente monitorar o resultado que a educação traz. Então, é claro que a gente vai mudar para o digital, a gente vai se adaptar como ferramentas, enfim, mas para mim a chave de sucesso é a gente saber medir o resultado. Então eu estou aplicando uma metodologia de melhoria contínua para fazer o quê? Reduzir custo. Então eu preciso medir o que cada iniciativa traz de grana. Para melhorar a experiência do cliente, eu vou monitorar como? Hoje se fala muito do NPS, dentro da minha casa se fala muito de NPS. O quanto vai trazer de benefício no NPS, mas qual indicador vai melhorar, o quanto vai melhorar e como eu vou monetizar isso. Então, monitorar o resultado, medir o resultado com muita disciplina, para mim, é parte da chave de sucesso para também entender se aquela metodologia que eu estou aplicando via digital, ela está trazendo o benefício esperado. Então, eu vou nessa linha também de monitorar o resultado, tá? Muito bom, cara. Aproveitar que está com o microfone aqui, vou te trazer duas perguntas, tá? Uma do Guilherme, que depois quem quiser puder complementar, pode complementar, e outra que foi nominal a ti. Então, o Guilherme perguntou, conselhos para que a melhoria contínua seja parte da cultura da empresa. Então, depois responde ela. E o Hudson colocou assim, pergunta para o Michael. Pensando em serviços, o que você julga como sendo o maior desafio, atividade core da área de melhoria contínua dentro da organização? Acho que tu já falou um pouquinho sobre isso, mas pode complementar.
falar de cultura é difícil, né? É muito difícil falar de cultura. Eu acho que o principal desafio de conectar na cultura talvez seja a resiliência, da gente poder entender como é que uma área teoricamente de método, ela vai conectar na estratégia da empresa, né? E essa resiliência de o tempo inteiro entender a estratégia da empresa e conectar com ela, para mim, ela é fundamental. Eu acho que a área que eu hoje atuo, a gente já se reinventou algumas vezes, né? Poder entender que a chave está na cabeça das pessoas, que é um pouco do que o Giovanni trouxe para mim, ele é fundamental. Então, falar a língua da alta liderança para mim também é fundamental para conectar na cultura. Então, vou dar um exemplo de algo que a gente está tentando fazer. Como a gente está no meio financeiro, monetizar as atividades é fundamental. Mas não é só no segmento financeiro, vivemos numa realidade capitalista, sejamos sinceros. Então, uma das iniciativas da nossa área é promover o programa Six Sigma. A gente agora está com o desafio de calcular o ROI do nosso programa Six Sigma. Calcular o ROI para quê? Para falar a língua da alta liderança, para entender que eu tenho um custo, o retorno do investimento ele é válido. Eu tenho um custo desse programa, mas se eu investir X reais, eu vou ter X mais tanto saindo. Então, tudo isso eu tenho que monitorar indicador, e o indicador tem que se tornar em benefício financeiro, isso tem que ser mensurado, medido, para poder falar a língua da alta liderança. Então, eu acho que conectar com a alta liderança e ter resiliência é um pouco da cultura, que eu acho que é importante. Sobre o desafio de uma área de serviços, eu acho que o grande desafio é tangibilizar os processos. Numa indústria, entra matéria-prima, transforma, sai produto acabado. Em serviços é tudo muito intangível, então tu não vê o processo acontecendo na tua frente. Então precisa às vezes parar para desenhar o processo e olhar para ele, para depois eu descobrir onde é que eu identifico os gaps para corrigir. Então, a intangibilidade dos processos, para mim, é o principal desafio de uma área de serviços. E aí, tornar o intangível tangível é também uma das responsabilidades de uma área de melhoria contínua. Muito bom. Tiago, eu queria colocar referência. Eu queria só colocar, se fosse possível, colocar aquela relação que o Michael colocou da dificuldade da melhoria contínua nas empresas. Para mim, o principal foco e por onde eu passei, vindo de cima para baixo, sempre funciona. Sempre funciona porque daí a pessoa vai lá, não, tem que acontecer e vai ser de uma forma gradativa, mas tem que sair. Se for feito no sentido contrário, de baixo para cima, não vai. Não vai porque daí vai ter pessoas que estão acima que não vão vestir o mesmo sapato que o teu, né? Então, acho que uma das maiores desafios é vir de cima para baixo, a necessidade de melhoria contínua. E nesse momento, é um momento chave e crucial para todos os funcionários, colaboradores das empresas. Eles têm que trabalhar focado na melhoria contínua. Eles não podem perder um grão de arroz, um pedaço de um metal ali que seja para usinar, porque vai sair de um bolso do próprio líder dele, ou do dono da empresa, ou do diretor da empresa. Então, as pequenas coisas vão se fazer num grande resultado, né? Então, tem que vir de cima. Eu acho que a situação, esse é um grande desafio para a questão da melhoria contínua. Muito bom. Rapidinho, só para completar. Deixa eu fazer uma sugestão aqui. A gente está... Responde já, mas vamos fazer o seguinte agora. Eu vou te largar uma outra pergunta. Tá. Responde as duas. Aí já faz as tuas considerações finais. E depois já se despede, porque daí a gente faz uma última rodada, já é 9h05, e estava programada para acabar às 9 horas, mas a gente passa por todas as perguntas ainda. Então, responde essa.
eu vou te fazer a próxima pergunta, já faz considerações finais e a gente começa, então, no processo aí de fechamento. E a pergunta é a seguinte, Rafael. Como essa experiência de vocês com projetos de Agile junto aos gestores de operações, vocês sentem o engajamento adequado? Como está introduzindo essas ferramentas na cultura da empresa? Então, a pergunta aí, fundamentalmente, é como é que está sendo a reação dos gestores de operações com a experiência de Agile. Então, responde as duas e já faz as tuas considerações finais, por favor. Voltando ao ponto anterior, né? Acho que a questão da cultura, ela sempre vem, mas, principalmente, pessoal, tentem investir aí já ao lado da inovação em gamificação. Então, programa de ideias, squads, níveis que as pessoas podem atingir até de certificação a partir do momento que ela recebe determinado treinamento. Então, houve uma pergunta anterior ligada à geração, né? Acho que a gente tem que trazer um pouco disso também para a cultura. Então, tente gamificar o máximo possível. Se você está nos assistindo da área de melhoria contínua, avalie como você consegue transformar tudo isso, que é uma mudança, em algo prazeroso. Voltando, 2 dicas, programas de ideias e squads. Para o segundo ponto, como os gestores de operação encaram, acho que é essencial que você tenha um elo com eles. Então, você explique o porquê. Eu gosto muito do Golden Circle, né? Qual o motivo da gente estar aplicando isso? Faça protótipos, né? Então, é outra frase. Pense grande, mas comece pequeno. Vai lá, aplique numa área onde o gestor tem uma familiaridade melhor com aquela metodologia, ou ele é mais aberto. Utilize isso como vitrine. Deu certo, aprendeu as lições, daí você vai replicando. Mas no nosso modelo, como eu já comentei, a gente aplicou em uma área, onde o gestor está até nos assistindo, ele é super mente aberta, mindset já 4.0, assim como os funcionários de lá, e deu tanto certo o resultado que as pessoas, outros gestores solicitaram a criação desse quadro para eles também. Essa foi a experiência. Tinha mais alguma pergunta ou consideração final? Consideração final. Você pediu para eu contar uma história, então o Vani até já iniciou essa história, mas podem ficar tranquilos, não vai durar muito. Mas é a história de um grande mantra, que eu acredito que funciona tanto para melhoria contínua e inovação, e é o que a gente mais utiliza lá na Schwarz. É um mantra simples. O nosso hoje, ele tem que ser melhor que o ontem. E o nosso amanhã tem que ser exponencialmente melhor que hoje. Se você, analista, gestor, fizer disso seu mantra pessoal, tanto na sua vida profissional quanto pessoal, certamente você está fazendo melhoria contínua. Muito bom, Rafael. Eu costumo dizer que quando a gente abre o nosso computador e acha aquele arquivo antigo de 3, 4 anos atrás e sente orgulho do que fez, é porque tem alguma coisa errada, porque a gente deveria olhar e achar que está ruim, né? É mais ou menos isso aí. Muito bom. Muito bom. Luiz, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou te largo mais uma pergunta e aí também você já pode fazer as considerações final, tá? A pergunta aqui é sobre visibilidade, tá? Então, que método? Pergunta da Larissa. Qual método, né, você utiliza para trazer maior visibilidade da melhoria contínua para toda a organização? Bom, eu acho que quando você trata de melhoria contínua, a primeira coisa que você precisa fazer é garantir a funcionalidade, a continuidade do seu trabalho, né? Essa questão de visibilidade é muito complicada, porque a partir do momento que você faz um trabalho de melhoria contínua, o seu trabalho de melhoria contínua ele vai ser visto de 2 formas. Uma, ou vão enxergar que ele custa caro, ou então eles vão ver que aquilo realmente funciona, vão enxergar a raiz do negócio e vai fazer ele se transformar. Eu enxergo que o principal papel da melhoria contínua para fazer os trabalhos funcionar é a gente focar principalmente na amplitude. Nós temos que fazer trabalhos de profundidade, nós temos que fazer muitos trabalhos assim que são aquelas minuciosos, aqueles longos trabalhos, como o Rafael falou, aquele trabalho bonito que você chega lá no final de 1, 2 anos e você fala, poxa, esse trabalho aqui foi muito legal. Mas assim, se você quer dar visibilidade e você precisa mostrar a visibilidade, a primeira coisa que você tem que fazer é focar na amplitude. É pegar aquele trabalho, por mais simples que ele seja, conseguir padronizar, transformar ele num jogo de ferramentas para que as pessoas entendam que aquela filosofia funciona e você poder expandir aquilo num grande grupo. A partir daí, todas as pessoas vão olhar para isso, vão enxergar o tamanho desse trabalho e vão poder dizer, olha, realmente isso funciona, vamos apostar. Porque, assim, um pouquinho como o nosso amigo falou,
você para um pouco para pensar, poxa, mas os trabalhos precisam ser sempre do top-down, sempre top-down, sempre top-down. Se a alta administração não comprar, não vai acontecer. Mas existe uma segunda possibilidade. A partir do momento que você faz um trabalho e que você ganha o poder das massas, que você faz com que todas as pessoas que estão no maior nível em quantidades, que é o operacional, e que essas pessoas têm aquele brilho no olho por esse trabalho, elas veem que aquilo vai melhorar o dia a dia delas, você consegue sim fazer um sentido contrário. Porque na hora que as massas têm esse interesse de fazer um trabalho se transformar, o tático que é responsável por articular esse trabalho vai entender que ele precisa fazer parte disso. Então ele vira um trabalho que ele vai fazer o sentido contrário, mas vai ser por osmose, porque as pessoas que são do operacional, que de fato vão executar, elas têm aquele brilho no olho. Então, se você quer fazer um trabalho para que as pessoas olhem para ele e para que ele dê visibilidade, você pode sim começar dessa parte de cima, o que pode, muito pelo contrário do que você espera acontecer, é que as pessoas façam por obrigação, o caminho da dor ele é mais difícil, ou então você pode fazer esse grande trabalho no operacional, e aí as pessoas vão ter esse brilho no olho, vão ter esse interesse, vão ter essa vontade, esse engajamento, e aí sim, você vai ter uma grande quantidade de pessoas, um maior número de apoiadores para fazer o trabalho funcionar. Muito bom, cara, muito bom. Muito bem. Alto nível o debate hoje aqui, hein, senhores? Giovanni, deixa eu largar duas perguntas aqui que estão dentro do mesmo contexto, tá? E aí também você já pode fazer suas considerações finais. Então, a primeira é da Márcia. Ela pergunta qual é o risco de perda da padronização nas grandes empresas. Aí o Avis pergunta no mesmo sentido aqui, como adicionar aos processos padronizados as questões de saúde e segurança em função dessa nova perspectiva pós-vídeo. Então, os dois estão preocupados aí com a questão de manter padrões. Com padronização. E o Avis aí coloca a questão de saúde e segurança que você já citou anteriormente, né? Então, pode reforçar a questão da padronização. Padronização. A padronização. E daí já fazer as considerações finais também. Ok. Eu posso falar sobre padronização referente ao trabalho que é executado dentro da manutenção na Ercosul. Nós temos a padronização, que é chamado de trabalho padrão, que é os TPs, que a gente, dentro do TPM, tem alguns pilares, a gente trabalha muito pesado em cima do pilar da manutenção autônoma, sendo que todos os trabalhos são relacionados à manutenção que dê para o operador fazer, são feitos em cima dos TPs. É uma folha muito simples, que fica num quadro, com 7, 8 fotos, e diz o que o operador tem que fazer para nos auxiliar dentro da manutenção, porque ninguém mais que o operador conhece a máquina para nos apoiar, qual é os pequenos detalhes que tem que arrumar nas máquinas, né? Então, para a questão das padronizações, a gente trabalha muito com o trabalho padrão, o trabalho padronizado. Tem as ferramentas que o Lean tem, uma delas dentro da manutenção autônoma é a questão das construções dos TPs operacionais, né? Para a questão da segurança do trabalho e meio ambiente, que eu também fiz parte também desse grupo por um certo tempo na minha empresa, nós fizemos as rotas e rotinas, que foram feitas, que a gente fez toda a adaptação do trabalho de cada técnico de segurança da área, e começou a fazer as rotas e rotinas com um tempo determinado, de prazos, de entregas, e de quando e quanto tempo teria que fazer. Também dentro da parte da manutenção, a gente tem esse mesmo trabalho sendo estruturado nesse momento também, que é a parte de rotas e rotinas dos manutentores, né? Então, hoje está tendo um padrão, a gente está trabalhando muito com a parte do standard work, que desce do meu standard para os meus liderados e chegando até os manutentores, a parte das rotas e rotinas, inclusive com Gimbal Walk, das áreas que eles têm que verificar, fazer análise, verificar se tem alguma coisa fora do padrão e botar dentro do PCM, que daí a gente faz e abre uma associação de serviço para trabalhar em cima desse TP, desse trabalho que não está conforme naquela área. Então, hoje nós temos várias áreas que já estão com trabalho padronizado. E eu concordo também com o Rafael, uma coisa bem interessante que ele falou, trabalhar com áreas piloto. Áreas piloto é o foco da melhoria contínua, porque não adianta querer fazer uma coisa enorme, grande, gastar horrores. Se tem um pilotinho que pode fazer numa máquina, num setor. Então, a gente trabalha muito com a parte da manutenção, da gestão autônoma, muito direcionado por pilotos, né? E realmente dá um resultado bem considerado.
seria mais ou menos essa questão da parte da padronização que a gente trabalha hoje dentro da manutenção. Nós temos o TWI também, que é da área de processo de engenharia, de produção. A gente tem algumas pessoas que fazem a parte de trabalhos padrões na linha de frente dentro da operação, dentro das fábricas também. Mas da manutenção seria mais as questões dos TPs dentro da gestão autônoma do TPM, né? Então, dentro do TPM, a gente está hoje com a gestão autônoma, implantada em quase todas as fábricas. A questão da melhoria específica, a gente trabalha muito pesado, e a manutenção preventiva, a gente está muito pesado também em cima disso, né? Que são trabalhos que a gente não precisa investir grande valor, a não ser o teu time vestir a camiseta junto contigo, né? E estamos aí para qualquer que precisarem de mais alguma coisa, a gente fica à disposição depois da live. O Thiago deve ficar com nossos e-mails, a gente pode se corresponder sem problema nenhum. A gente está aí na realidade, para dividir conhecimentos, né? E aprender muito também, né? Porque, na verdade, a gente, nesses momentos, a gente mais aprende do que ajuda as pessoas no conhecimento, a gente mais aprende. Então agradeço muito ao Thiago e o grupo que está aí. Grande valia foi estar com vocês aí hoje. Muito bom, Giovanni. Muito bom. Maico, a pergunta do Orivaldo é a seguinte, aí você pode responder e já faz suas considerações finais, tá? Ele está descrevendo assim: nunca passamos por uma crise como essa. Como o profissional de melhoria contínua está enxergando a nova forma de atuação das áreas de maneira a reduzir os impactos da empresa em crises futuras? A preocupação do Orivaldo é numa nova crise no futuro, como que nós profissionais estamos olhando para isso. Segura essa. É difícil, né? Mas se preparar como a gente achava que a gente tinha passado por tudo, e aí acho que o Rafael falou isso, né? Achou que tinha passado por tudo e na verdade viu que o imprevisto sempre nos pega às vezes de calça curta. Mas eu acho que o grande desafio é não cair na armadilha de pensar no curto prazo, de ter planejamento e estrutura de uma empresa baseado no médio e longo prazo. Acreditando que a empresa vai durar para sempre, né? Porque eu acho que esse é o caminho. Então, ter plano de contingência de negócios bem estruturados e ter um desafio de olhar para iniciativas de melhoria contínua, mas não só. Então, hoje existem uma série de metodologias de gerenciamento de riscos e me vem na cabeça conectado à pergunta, porque a gente tem que entender quais os riscos inerentes ao negócio, riscos operacionais, e a gente está preparado para esses riscos, e em alguns casos até aceitar conviver com eles. Então, conhecer bem dos riscos, ter uma mentalidade de médio e longo prazo, conhecer muito bem do nosso mercado e conhecer da concorrência, eu acho que são pontos fundamentais para a gente estar preparado para uma crise, né? Então, trazendo o exemplo do micro aí, eu acho que quem se antecipou a um home office, talvez há 2 anos atrás, dando o notebook para os seus colaboradores e preparando como infra, hoje migrou um período de crise rapidamente e conseguindo manter a sua operação. Então, eu acho que pensar no longo prazo vai nos ajudar, tá? E indo para um fechamento, Thiago, primeiro agradecer aí o convite de novo, mas eu acho que eu queria fechar com 2 pontos. Assim. Primeiro é que nós, profissionais de melhoria contínua, tendencialmente viemos de exatas e por isso somos muito técnicos e esquecemos que o sucesso dos nossos projetos passam também por um entendimento de comportamento humano. Então, saber fazer influenciar para baixo, para cima, para os lados, em todo o nível hierárquico da empresa e saber o que move cada área ou cada stakeholder do meu projeto para ao conhecer o comportamento humano, eu conseguir atingir o meu sucesso é fundamental. Então, além de ter um ferramental técnico, que foi aí o grande, talvez, debate nosso aqui, tem que ter um ferramental de conhecimento do motor humano, aí, que eu acho que é fundamental para atingir o sucesso. E, por último, acho que assim, esse é o momento da gente ativar os nossos contatos para saber o que os nossos colegas estão fazendo, dentro e fora do nosso setor e dentro e fora da nossa área. Então,
é um momento que todo mundo vai estar se reinventando rapidamente. O cenário de ontem mudou, o cenário de hoje mudou, o cenário está muito volátil. Então, a estratégia que eu fiz para hoje já não vale mais. Então, conhecer fora da empresa é fundamental, benchmark é fundamental nesse momento de crise, para a gente não dar o direcionamento para a área fora do que o mercado está aplicando. É isso. Muito bom, Maico. Gente, passamos aí bastante tempo, mas eu venho acompanhando a quantidade de pessoas que estão conosco, não caiu tanto assim, então significa que passou o tempo, mas está bom, né? Eu escutei esses tempos uma frase que não existe vídeo curto e vídeo longo, né? Nem live curta e nem live longa, existe live chata, né? E está todo mundo aqui, então quer dizer que está legal. Depois eu compartilho com vocês os feedbacks que estão tendo aqui no chat. Então, mais uma vez, agradeço profundamente vocês pelo tempo. O papo foi de altíssimo nível. Se eu tivesse combinado com vocês, não teria sido tão bom. E também foi importante para a gente escutar que a visão que a gente tem sobre o negócio de melhoria contínua passa pesadamente, fortemente pelo lado humano, né? E na minha visão, profissionais que alcançaram um bom nível de maturidade, de liderança, de gestão, melhoria contínua já percebe isso, já encontraram isso, né? Lá no início a gente está muito preocupado como é que faz a sequência da ferramenta, que ferramentas utilizar, está preocupado com esse tipo de coisa, e o caminho nos mostra aí que não é assim que se constrói a cultura, né? Que ela passa pelas questões humanas, sobre basicamente isso que a gente fala também no nosso canal. Foi muito bom ter gente aí ecoando o nosso discurso sem também ter combinado, né? E ao mesmo tempo de uma maneira plural, né? Uma versão aí mais voltada para cliente, uma versão mais voltada à operação, uma mais com amplitude, outra para agile. Então foi muito bom, muito produtivo. Agradeço mais uma vez Luiz, Rafael, Giovanni, Michael pelo tempo de vocês. Acho que a gente pode fazer um outro papo, né? Vi que esse papo aí de agile o pessoal ficou bastante interessado, o papo de cultura também sempre gera muito interesse, então quem sabe a gente faz uma próxima live com vocês também. Tá bom? Mais uma vez, obrigado para vocês. O meu contato está sempre aberto. Se vocês quiserem também alguma coisa em especial, podem entrar em contato comigo. E quem tiver alguma dúvida aí pontual, manda mensagem para mim, que eu procuro a turma, eu tenho certeza que eles vão ter o maior carinho por responder todas as questões de vocês. Muito bom, gente. Obrigado, então. Um bom final de noite e até a próxima.